Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Estamos iniciando o programa semanal, programa número 78. Hoje é dia 13 de janeiro de 2019 e está sendo um prazer muito grande apresentar toda semana um pouco do quê? Qual que é a ideia do programa? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o olhar, sob a visão, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo para dinamizar, divulgar, promover, incentivar o hobby do aquarismo em todo o Brasil, em todos os cantos do Brasil, para todas as pessoas interessadas em possuírem, né, um pedacinho da natureza dentro de casa. Então você monta um aquário com toda a técnica, com todas as regrinhas bem conduzidas, bem estabelecidas, vamos chamar assim, e consegue realmente curtir ou praticar um hobby fantástico em todos os aspectos: educacional, cultural, entretenimento, terapia ocupacional, entendeu? Lazer, prazer, troca vamos dizer, troca de ideias com outros aquaristas, visitas às lojas, que é fantástico, às vezes até quando você tem filhas pequenas, aquela coisa toda. Então, quer dizer, o hobby do aquarismo, nos últimos 30 anos, a gente está procurando contar essa coisa da história do aquarismo brasileiro. A revista Aquarista Júnior, ao longo dos anos, fez muita coisa, projetou muita coisa, idealizou muita coisa, tentou viabilizar muitas ideias, iniciativas, tudo em prol dessa coisa do crescimento, de ajudar, né? Colaborar com essa coisa do crescimento do aquarismo. E o que a gente está fazendo? Nós estamos, cronologicamente, só para você ter uma ideia, nós estamos no ano de... Estamos contando ano a ano, né? Cada programa vai evoluindo os anos, né? Quiser assistir todos os programas anteriores, procure no Facebook, no YouTube. A ideia é você assistir, é como se fosse uma novelinha, né? E nós estamos, só para você ter ideia da cronologia, nós estamos no ano de 1997. Segundo semestre já, praticamente quase a revista completando 10 anos. E eu puxei na memória, que a ideia minha tem sido procurar nas gavetas, nos arquivos, nas fotografias, vamos dizer, na própria biografia que eu escrevi uma época, tudo aquilo que a gente foi fazendo na época, que hoje eu tenho, vamos dizer, estou divulgando os programas, que achei interessante a turma saber mais ou menos como se movimentava o hobby do aquarismo. Eu peguei uma revista aqui, ó, número 57. Então essa revista é de agosto de 97. Capinha dela aqui, um belo de um disco, azul, né? Eu peguei na página 8 uma coisa que você vê, a revista sempre teve vontade de colaborar com essa coisa do comércio aquarístico, principalmente engrandecer o comércio aquarístico em cidades pequenas e médias. Nos grandes centros, nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, já existiam pipocando loja aqui, loja ali, loja de avicultura que estava se transformando em aquarismo, loja de agropecuária que estava começando a ter um departamento de aquarismo, loja de pet shop que começou a surgir, o ramo pet começou bem depois do ramo aquarístico, né? Mas muita loja pet punha aquário, ou muita loja de aquário punha pet, e o hobby foi, vamos dizer, foi prosperando comercialmente. Só que quando foi nessa revista, a gente colocou uma coisa que eu achei bacana para a época, né? Eu achei que poderia ter futuro, acabou não tendo, porque eu não estou lembrado algum exemplo que tenha sido isso, mas eu fiz uma matériazinha, a gente colocou uma matériazinha na revista, falando sobre o tema franquia, porque já existiam várias lojas tradicionais nos grandes mercados de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná, lá do Nordeste também, alguns estados. Então eu achava que a ideia da franquia, onde, vamos dizer, uma loja tradicional pudesse criar, não digo filiais, mas esquema de franquia, que estava começando a surgir no Brasil. McDonald's, Cacau Show, essas empresas que estavam começando o quê? A criar franquias. Eu achei que no aquarismo podia ser um momento de, pelo menos, sugerir a ideia. Então, em novembro não, quando foi? Agosto de 97, revista 57, a gente abordou essas características. O que era uma franquia?
tentando incentivar os lojistas a ter. O nome de sua loja é forte, é muito conhecido entre os aquaristas, é marcante entre os industriais e distribuidores. Que tal a ideia de estudar uma forma de ampliar seu espaço, seu mercado, fortalecendo ainda mais o seu nome e a sua marca? Procure parceiros empresários e dinamize o sistema de franquia. Alugue o nome de sua loja. Estabeleça regras, direitos e deveres e mãos a obras. 5, 6, 8 lojas atuando numa mesma cidade ou região, com o mesmo nome, com os mesmos objetivos comerciais, certamente fortalecerão o mercado aquarístico. Pense nisso. Isso é uma matéria que eu vi nessas revistas de mercado, de comércio e tal, falando na época que estava começando a pipocar no Brasil essa ideia de franquias. E pensei que o aquarismo pudesse... Passado aí 2020, eu não estou lembrado, existem algumas filiais, né? Alguns grupos que tem muitas lojas, mas é tudo mesmo dono, não é esse esquema de franquia. Mas a ideia franquia surgiu em 1997. Olha que legal, cara. É legal relembrar isso porque o Brasil foi evoluindo, o lado comercial foi evoluindo, e a gente queria que as lojas também fossem evoluindo, como hoje são, né? Tudo loja bonita, aquela coisa. Revista 58. Aqui é a capinha dela. Tem até a foto do novo aquário aqui de São Bernardo. Então a revista número 58 de outubro de 97, eu separei algumas coisas que a gente acabou colocando na revista e para a época achei bacana. Página 10, sempre me falavam para mim, puxa vida, mas precisa, vamos dizer, essa coisa de equilíbrio biológico, mais para frente a gente começou a chamar de, vamos dizer, de acomodação biológica que todo aquário deve possuir ou deve chegar nesse ponto. Não é um ponto fácil de chegar, mas um equilíbrio, uma acomodação. Por isso que aquela história de que cada aquário tem sua vida própria, cada aquário acaba tendo uma acomodação biológica, vamos dizer, própria, né? Entendeu? Então a gente nessa época, 97, fez um esqueminha que chamava Entenda o Mecanismo do Equilíbrio Biológico no Aquário. Então fiz um esqueminha aqui, bem característico, peixe, planta, solo, todos os componentes, tudo que vai acontecendo no aquário para essa coisa de busca pela acomodação biológica, entendeu? Ao longo dos anos, no começo a gente colocar muito essa palavra equilíbrio biológico, mas essa palavra equilíbrio é uma coisa muito difícil, equilibrar biologicamente o ambiente. Agora, acomodar biologicamente, o ambiente acaba se acomodando com as características que lhe são permitidas, né? Então, temperatura da água, vamos dizer, qualidade da água, quantidade de peixes, quantidade de alimentação que você coloca, troca eventual de água que você faça, plantas naturais, se tem muito, se tem pouco. Então, cada ambiente, cada habitat aquático acaba, ao longo do tempo, criando uma certa acomodação biológica. Em 97, né, a gente já realmente tinha essa preocupação de deixar o aquarista bem entendedor das regrinhas nessa área biológica, tá legal? Outra coisa também que eu gosto de falar, página 11, muita gente perguntava para nós, puxa vida, às vezes tem um peixinho doente, e não tem um aquário para separar, não tem um aquário hospital. Então, na época, a gente deu uma sugestão, um desenho sugestão, o chamado aquário hospital dentro do aquário, que se usava aquelas criadeiras que existia de peixinho, de lebiste, de platí, de espadinha, você tirava aquelas repartições, tampava os eventuais buraquinhos que tinha, né? Porque as águas eram ligadas para deixar independente a água do hospital, não misturar com a água do aquário, e aí você colocava dentro da criadeira, claro que conforme o tamanho do peixe, claro, né? Colocava o peixinho adoentado e colocava a medicação, aquela coisa que o peixe necessitava para uma recuperação. Às vezes até peixe que estava sendo machucado porque apanhou de outro peixe ou se machucou, raspou em alguma perna, poderia ser separado alguns dias, sofrer um tratamento e ser recolocado no aquário. Ou às vezes até aquele peixe que era meio brabinho quando chegou, você separava, dava um castigo nele, depois de alguns dias soltava ele, às vezes o próprio comportamento dele acabava mudando para melhor. Então na época o pessoal pedia, porque aquilo que eu falo sempre, a revista, as primeiras revistas é feito pela sua cabeça. A partir da quinta, sexta, sétima, oitava revista, a revista vai se pautando nas colocações ou nas, vamos dizer, dúvidas, informações, ideias e contatos que os aquaristas começaram a ter com a gente. Então, na época, através de cartas, muitas cartas,
tenho até guardado talvez milhares de cartas. Tenho todas elas, me falaram para um dia dar uma folheada nelas, pode ser que às vezes alguma carta, vamos dizer, relíquia, alguma pessoa ou super importante possa ter mandado uma carta. Então carta, telefonemas, depois começou a ter fax. Entendeu? Começamos a receber bastante fax. Depois veio essa época da internet, dessa era da internet, então e-mail, e hoje muita coisa pelo WhatsApp também. Anota aí, quiser anotar, mandar alguma coisa, alguma sugestão, dúvida, aquela coisa. O WhatsApp nosso é 11 DDD 974227856, tá legal? E o e-mail aquaristapeixe@uol.com.br. Pode mandar à vontade, a gente às vezes demora um pouquinho para responder perguntas, essas coisas, é muita coisa, né? Mas gradualmente a gente vai tentando responder ao máximo e a gente também vai encaixando na programação técnica da revista e colocando sempre pequenos flashes, pequenos esclarecimentos, às vezes de uma dúvida que o aquarista teve e mandou para nós, tá legal? Então nessa época a gente fez essa ideia de aquário hospital dentro do próprio aquário. Na página 12, a gente também fez uma coisa legal que me pediam, né? Você imagina que você tem na tua casa um canto, vamos dizer, uma varanda. E nessa varanda você gostaria de mesclar peixes e plantas. Formar como se fosse, muita gente chama de jardim de inverno, que tivesse uma cobertura talvez de telha brasilite, telha canalitão, né? Uma transparente, uma normal, para dar uma claridade natural durante algumas horas do dia, né? E que você pudesse mesclar plantas trepadeiras, aquela coisa que formasse arbusto, com, vamos dizer, com aquático, entendeu? E na época a gente fez um esqueminha aqui, tá vendo? Jardim de inverno. Fizemos um textozinho e fizemos o quê? Tá vendo aqui? Plantas colocadas nas paredes, pedras, caindo como se fosse uma pequena cascatinha, uma caixa d'água com um visor de vidro, caixa de cimentamento mesmo na época. Vamos dizer, os pés, vamos dizer, de alvenaria, entendeu? Então o que acontece? Peixes na caixa, então você com uma cadeira aqui na frente, você acabava sentando, admirando peixes, admirando uma queda d'água, admirando plantas que aos poucos arbustos iam crescendo pelas paredes, você fixava nas paredes, colocava às vezes um engradado de madeira, ou colocava alguns ganchos para ir ajeitando as plantas que iam trepando para cima. Então o que acontece? Você ao longo do tempo formava uma caixa d'água, mais uma cachoeira, mais plantas. Então formava em sua casa um cantinho aconchegante de inverno, para você sentar numa cadeira de balanço, para você sentar numa rede, para você ler um livro, para você curtir, hoje em dia seria ver o celular no caso, né? Para você curtir aqueles momentos de relax, observando natureza, peixe, movimento da água, aquele barulhinho da água caindo, entendeu? Em alguns casos até para pegar no sono, aquela coisa toda. Então, essa revista de outubro, né? Deixa eu ver aqui, só confirmar aqui, de outubro de 97, publicou essa coisa de jardim de inverno, que na época realmente, até os dias de hoje, acaba sendo um pequeno recanto que a pessoa pode formar na sua casa. Tá legal? Na página 19, deixa eu ver aqui, página 19, papapi, papapá, fizemos também a gente sempre... meu princípio no aquarismo, essa coisa de antes da própria revista Aquarista Júnior, foi ser um criador semi-profissional de lebistes, né? Então o que acontece? Vamos dizer, a minha vertente no aquarismo é essa coisa de criação, sempre gostei, sempre admirei, sempre criei, sempre tentei criar, sempre aquela coisa, fiz experiências, criei algumas receitas de criação que ao longo dos anos foram se aperfeiçoando, vamos dizer, adotei receitas de criadores de décadas de 60, de 50, de 70. E nessa revista a gente fez, para orientar os aquaristas, 5 maneiras de montar um criatório de peixes. Olha que legal! Em casa, num sítio ou no mar. Entendeu? Então, em casa pode ser em estufa ou no quintal, ao ar livre. No sítio pode ser em tanques ou galpão coberto, aquela coisa de galpão de sítio, né? E no mar pode ser em tanques redes. Então a gente dava orientação nos estados que
que pode ser viável esse tipo de criação, algumas ideias de peixes ideal, criação de peixes mais selecionados, se poderia ser criado assim ou não, se você deveria dar atenção maior aos predadores, o investimento necessário será baixo, será médio, será alto, o retorno de investimento, em quantos meses ou você poderia ter esse retorno, os principais clientes, no caso as lojas, os aquaristas, e a capacidade produtiva, será baixa, será média, será super alta, será alta. Então o que acontece? A gente tentou fazer com que você tivesse 5 maneiras de se animar a querer ser um criador. A princípio poderia ser semi-profissional, nós tivemos vários casos de pessoas que criavam peixes em sítio, a gente acabou até dando uma certa assessoria, peixes de consumo, na época era peixe de consumo, né? Que adquiriam alevinos, deixavam na chácara, nos tanques da chácara, existia aquele período vamos dizer, de crescimento dos alevinos até um certo peso, aquela coisa toda, e depois era distribuído, era comercializado entre os pesqueiros, os pesque-pague, que na época pagavam um valor agregado bom, né? Então, quer dizer, o próprio sitiante acabava tendo uma boa renda com essa coisa de cultivo de engorda, vamos dizer, de peixes no próprio sítio, entendeu? Nós tivemos até um exemplo que eu lembro que o cara, ele era feirante, né? Ele vendia verduras nas feiras. Então toda a alimentação básica dos peixes que ele tinha, na época, se não me engano, era pacu, ele praticamente, o grosso do gasto, vamos dizer, do uso da alimentação que ele fazia aos pacus, era justamente com verduras picotadas, entendeu? Fruto do descarte da própria feira, do próprio que ele fazia. Então toda semana ele ia para o sítio, levava aquele caminhão lá de verduras, aquelas verduras que foram sobrando na feira, armazenava, e o caseiro ia dando todos os dias a ração também e tal, e os peixes iam crescendo até o ponto de chegar num tamanho adequado para comercialização para frente. Então, muitos sitiantes acabaram tendo uma rendinha extra até para manter o próprio sítio, né? Isso vale também para criadores que começaram a desenvolver criação nos centros urbanos. Então, na tua casa, por exemplo, no fundo do quintal, no quartinho do fundo, aquela coisa toda, você começava uma criação pequena, uma estufa caseira, fechava a estufa assim direitinho, com isopor nas paredes, aquela coisa toda, e começar a criar lebiste de qualidade, betas. Então, muitos criadores nessa época começaram a vamos dizer, se incentivar a querer criar os peixes ornamentais. E a gente teve essa participação de colaborar, indicando 5 maneiras práticas de como você poderia, tá legal? E completando essa coisa de criação, a gente teve o privilégio de acompanhar, deixa eu ver aqui, a gente até colocou nessa revista, olha aí um belo exemplo de fazenda marinha. Tá vendo aqui? Isso foi o Brasil tem um imenso litoral, olha que eu coloquei aqui, né? Mas ainda muito pouco explorado pela aquicultura. Nas últimas revistas temos solicitado que criadores de peixes classe A entrem em contato conosco. Nossa intenção é fortalecer a atividade produtiva do criador, valorizando seu produto, seu peixe no mercado, oferecendo condições para que seu criatório seja conhecido pelos aquaristas e comerciantes, e com isso fortalecendo o próprio aquarismo do Brasil. Confira este belo exemplo de uma fazenda marinha. Em agosto de 97, estivemos com os senhores Fernando Botelho, Francisco Bonilha, que nos explicaram em detalhes as características desse empreendimento, bem como destacar o interesse pelos peixes invertebrados ornamentais, uma atividade que pode prosperar na fazenda. Este texto a seguir é um esboço das atividades da Fazenda Marinha. É desenvolvimento para o aquarismo e um exemplo que vale ser seguido. Então o que acontece? Eles tinham, não lembro a região que era, deixa eu ver, em Paraty, né? Eles tinham uma área, por exemplo, do mar, que eles tinham uma certa autorização para usar, e eles colocaram tanques-redes. E nesses tanques-rede eram, vamos dizer, colocado peixes ornamentais da própria região, camarões, eu lembro que tinha, peixes de consumo que também, e eles ficavam nas redes sofrendo um processo de alimentação para posterior comercialização.
Entendeu? Então o que que acontece? Isso foi. Eles também começaram a mexer também com aquela coisa do marisco também, ostra, criação disso, tudo no mar, entendeu? Então o que acontece? O mar é grande, Paraty, uma cidade com, na época, né, não sei como que está hoje, a qualidade da água perfeita, tudo. Então eles começaram, eram empreendedores, eram, vamos dizer, pessoas vamos dizer, de, de, de alto poder, de vontade de fazer esses tipos de atividade, e eles na época tiveram. A fazenda eu não sei quantos tempo, vamos dizer, se viabilizou, né? Mas era vamos dizer, um projeto trabalhoso, aquela coisa toda, e até os dias de hoje, uma ideia que existe, que pode ser, a aquicultura pode se desenvolver muito bem no mar, dentro do mar, essa coisa vamos dizer, de você, é uma questão de autorizar, fazer um projeto, mandar para os órgãos governamentais, tentar conseguir autorização, essa coisa da marinha, dos órgãos de ambientais, essas coisas todas, e começar realmente um projetinho de aquicultura ornamental, então, vamos dizer, nas águas brasileiras, tá legal? Isso em 97, cara. 97 a gente já achava que o mar era realmente um ótimo point para o desenvolvimento da aquariofilia marinha. Até os dias de hoje eu acho isso, hein? Porque você vê que criações de peixes, marinhos principalmente, tem muito ainda que crescer, tanto no Brasil como no mundo, tá legal? Então o programinha de hoje, o programa 78 está se encerrando. Gostaria de agradecer toda a audiência, todas as mensagens de carinho que tenho recebido. Estamos em pleno verão brasileiro, 2020, que essa década seja de muita, vamos dizer, alegria, felicidade, saúde para todos, tá legal? Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, com toda essa vontade de tentar apresentar a história do aquarismo nos últimos 30 anos. Valeu? Tchau, tchau, bye e até!